Perfeito. Tá. Bom, boa tarde a todos. Então, eu vou combinar que eu vou fazer a apresentação e daí eu deixo um espaço para perguntas mais no final, que eu prefiro assim, para ir um pouco mais rápido, que tem bastante coisas para falar. A minha ideia dessa palestra é realmente fazer um relato do meu período de 3 meses da Amazon. Então, vai ser uma coisa bem pessoal, das impressões que eu tive, do que eu posso resumir, do que eu acho importante compartilhar com o Instituto, colegas e alunos. Falando nisso, eu fico muito feliz, eu vejo aqui na sala que tem vários colegas, vários alunos, que bom que está o Maurício Rezende também, com quem eu trabalhei lá na Amazon, então fico muito feliz. Obrigada, Jefferson, aí, por organizar toda a palestra para mim, e daí eu vou começar esse relato. Bom, então a ideia, eu vou falar um pouquinho de história, dos números, da organização, da empresa, a estrutura de pesquisa da Amazon, o programa Amazon Scholar, do qual eu participei, princípios da Amazon, que eu gosto muito, aprendi lá e eu trouxe para a minha vida, oportunidades e conclusões. Estou ainda aqui me achando em passar os slides. Aí. A Amazon, então, ela começou em 1994 pelo Jeff Bezos e a esposa Mackenzie. Eles iniciaram o e-commerce. O Jeff Bezos, na época, trabalhava no Wall Street, em Nova York, e se mudou para Seattle para começar a venda online. Eles pensaram alguns nomes antes, que quase foram nomes da empresa, que foi Cadabra, no sentido de algo mágico, Relentless, no sentido de algo impactante, e, por fim, Amazon, como homenageando o maior rio do mundo, pensando numa grande empresa. E a Amazon, então, ficou como o nome da empresa. Ela possui uma diversificação de serviços, a gente pensa bastante no comércio online, mas a AWS, a computação em nuvem, é uma parte muito importante da empresa também. Inclusive, a diversificação tem outras coisas também, outros investimentos da empresa. Por exemplo, ela também agora tem bastante questão de mercados. Ela comprou a rede Whole Foods e outras redes de alguns outros negócios, mas eu diria que o e-commerce, a AWS, então, possivelmente é o que rende mais para a empresa, é o maior trabalho da empresa. Ela já está em mais de 30 países, começou em 95, ela iniciou a empresa em 94, mas a operação em 95 nos Estados Unidos, em 98 no UK, 98 Alemanha, depois França, Japão, Canadá, China, Itália, Espanha. No Brasil começou em 2012 e assim por diante. Hoje já está em mais de 30 países. A operação em cada país é diferente, em alguns é mais, outro menos. No Brasil, de 2012 a 2017, era basicamente livros, depois tinha aumentado para alguns eletrônicos, mas agora a diversidade de produtos é muito maior. Então, ela iniciou nos países nesses anos, mas a dinâmica mudou ao longo do tempo. Essa figura está um pouco pequena, mas é só para falar, então, que é uma empresa que ela vale muito no mercado atualmente. Eu peguei essa lista que é de março de 2020, então tem grandes empresas, o valor que as empresas estão valendo. A Amazon hoje, em março, ela valia 970 bilhões de dólares, hoje em dia ela já está valendo mais do que 1 trilhão. Então, a Microsoft, Apple e a Amazon, as três são as três empresas que estão valendo mais do que 1 trilhão. Isso muda tanto que eu resolvi deixar o que é fixo e divulgado em março de 2020. Mas para ter uma ideia de como foi essa ascensão, eu coloquei esse slide que mostra aqui ao longo da vida do stock market, vamos dizer, da Amazon, como tem crescido. Então, veja que entre 2010 e 2015 aumentou o preço. Só vou mencionar que alguém está com o speaker ligado. Se puder desligar, agradeço. De 2010 a 2015, então, começou a aumentar o preço. Depois de 2015, aumentou muito. Em janeiro desse ano,
as ações chegaram a $2.000, agora ontem estava 2.600, são valores gigantes. A ideia não é tanto ficar falando dos valores, mas só para falar que é uma empresa que cresceu muito. A pesquisa na Amazon, eu vou falar mais sobre o grupo de pesquisa, a pesquisa, ela começou a se estabelecer nesse período entre 2010 e 2015. Eu diria que 2014 e 2015 em diante cresceu muito, muito mesmo. Já existia antes, mas não organizado como um grupo de pesquisa em separado. Ele se estruturou nesse período. Coincide também com o período que o valor da empresa aumentou bastante. Eu não estou aqui dizendo que foi por isso, mas é uma coincidência muito boa. Eu acho que valoriza a pesquisa. Aqui alguns números, esses números são públicos. Ela é uma empresa que tem mais de 4.000 caminhões de transporte. Esses números também não são atualizados. Tem um microfone ligado. Vou ver se eu consigo desligar. Se tu puder me ajudar aí, Jefferson, será de onde está vindo esse barulho? Não é daqui. Bom, parou um pouquinho, vou seguir. Então, tem 4.000 caminhões, 20.000 vans, 200 fulfillment centers, 56 sortation centers, 540 sites de outro operational sites, mais de 70 aviões, mais de 3.600 cientistas. Então, a ideia é eu ir focando nessa direção. Então, 3.600 cientistas, é um grupo realmente grande. Tem mais de 750 funcionários na empresa. Embaixo, peguei imagens públicas, embaixo está a fonte, de fulfillment centers. À esquerda, uma parte com bastante intervenção humana, e à direita, uma parte que são os robôs que ficam nos fulfillment centers. Esses robôs que estão aqui embaixo, eles vão embaixo das prateleiras e levantam a prateleira toda e levam até um balcão onde tem reposição de produtos ou entrega de produtos dessa prateleira. Esses robôs podem carregar até mais de 1 tonelada. É bem, bem interessante. Eu vou descrevendo assim algumas coisas. Me aprofundar. Estou tentando passar o slide que não passou. Estou tentando ainda passar os slides. Desculpa aí. Acho que trancou aqui. Trancou os slides. Estou tentando fazer passar. Agora acho que vai. Desculpa aí, já vou chegar no... Pronto. Agora tá... Acho que a rede passou. Tá. Esse aí era o slide seguinte. Bom, é uma empresa que, apesar de ser e-commerce, nos últimos anos ela tem umas lojas físicas. Isso eu achei bem interessante. As lojas físicas são do tipo da Forestar, que é essa foto aqui de cima. Nessas lojas tem cerca de 30 no mundo. Elas cresceram muito Muitas estão sendo estabelecidas agora, muitas dessas 30, elas são recentes, e são lojas que vendem os produtos de 4 estrelas ou mais. Então, é uma loja que só tem produtos super avaliados, produtos legais. Essas lojas são bem legais de visitar. E tem a Amazon Go, que é tipo um mercado moderno, onde a gente entra, passa um QR Code aqui nessa entrada. Todo mundo que entrar comigo, eu passo o QR Code mais de uma vez. Por exemplo, eu ia no mercado com a minha filha, eu passava para ela entrava, depois eu passava para mim e entrava. A gente faz as compras dentro, é um supermercado normal, e a gente sai sem passar num caixa para pagar. Então, no teto tem câmeras
que processam todas as imagens e conseguem contabilizar o que cada grupo de pessoas, então todo mundo que entrar com o mesmo QR Code é um grupo, o que cada grupo de pessoas comprou. Isso é muito legal, é um mercado do futuro, digamos assim, é um investimento que a E a gente acaba ficando viciado porque é muito bom não ter que ficar numa fila de supermercado. A gente sai e dali a 5, 10 minutos vem uma mensagem com a nota e a compra. Eu testei bastante, porque eu ia com a minha filha, que pegava produto e botava de volta e ia e via, e nunca deu erro nas compras que eu fiz. Então, é impressionante como esse sistema funciona. Também tem cerca de 26 lojas Amazon Go nos Estados Unidos. Está aumentando muito recentemente. De novo, estou aqui tentando passar os slides. Vamos lá. O que está acontecendo aqui? Não sei bem o que está acontecendo, mas fui para o próximo slide. Aqui é só para ter uma ideia da Amazon do Seattle, nos Estados Unidos. Então, Seattle fica nessa área aqui. Aqui, para mim, de alguma forma, mudou um pouco o layout. Espero que todos estejam vendo o cursor que eu estou passando aqui, tá? Jefferson, se tu puder só me dar um ok que está sendo visto, que mudou o layout. Tá, agora voltou ao normal de alguma forma. Então, aqui está Seattle, e aqui esse ponto vermelho onde ficam os prédios da Amazon. Que essa área em vermelho eu coloquei aqui do lado. Aqui é Bellevue, que é uma cidadezinha aqui próxima, uns 20 quilômetros, e tem, talvez, 30, e tem um prédio aqui da Amazon também. Esta parte aqui é esta parte que está aqui no lado direito. Então, todos esses prédiozinhos, quadradinhos amarelos, são prédios da Amazon. Então, é uma área, aqui é o centro de Seattle, e aqui são dois bairros, basicamente o Salt Lake Union e Ballard, que tem diversos prédios da Amazon, são cerca de 30. Os prédios são lindos, bem modernos. Aqui eu coloquei foto da sede da Amazon, e na frente da sede eles construíram as esferas, que são, aqui dá para ver do alto, são 3 esferas. Esse lugar é muito, muito, muito bonito, uma arquitetura bem diferente. Dentro dessas esferas, eles replicam um ambiente tropical, então tem várias coisas da Amazônia e de alguns lugares do mundo, de outros lugares do mundo também, da Ásia, da África, plantas, basicamente plantas. Aqui é uma foto interna que eu peguei desse endereço, então só para vocês verem como que é realmente um lugar diferente. Tem vários locais onde as pessoas podem sentar, trabalhar, tem um bar, para tomar café, comer alguma coisa. Nessa outra esfera aqui tem um restaurante, lá na primeira tem um museu e a entrada oficial das esferas. É um lugar bem bonito. Para entrar aqui, tem um sábado por mês, que é livre para todas as pessoas, público em geral. Eu não lembro se é 1 ou 2, mas tem 1 ou 2. E todos os dias de trabalho, os funcionários da Amazon podem entrar durante o horário de funcionamento e podem entrar com quantos visitantes quanto estiverem com eles. Então, é um lugar bem reservado para quem trabalha na Amazon. E lá dentro dá para ficar trabalhando sozinho ou em grupo, tem diferentes organizações de mesas e de espaço, dá para ficar relaxando, então tem cadeiras diferenciadas. Assim, são prédios bem interessantes também. Bom, falando do headquarters, desse prédio aqui, é onde tem o escritório do Jeff Bezos, é o prédio Day One. O prédio Day One é sempre o prédio onde ele trabalha. Então, o nome do prédio muda se ele muda de prédio. O nome do prédio onde ele trabalha sempre se chama Day One. E é uma ideia, uma filosofia colocada lá que todo mundo se sinta
com a motivação de trabalhar como se fosse o primeiro dia do trabalho. Então, eu, quando comecei a trabalhar lá nesse período, também recebi uma folha que falava sobre o Day One. Eu recortei algumas frases que estavam nessas folhas. Nessa folha, olha, solving hard problems is just that, hard. We make smart, fast decisions, stay nimble, innovate and invent. All while staying focused on delighting customers. Eu vou falar mais sobre customers logo mais. At Amazon, we don't run from challenges. We run towards them. We work each day to envision the shape of impossible things and then we boldly make them reality. Essa é bem a filosofia que é passada lá, para a gente sempre se sentir no day one. É difícil, mas tem um suporte muito bom de grupo, de estrutura de empresa. É bem interessante. Bom, sobre grandes problemas, uma das coisas que me motivou, que eu queria muito trabalhar lá, é entender como se resolvem grandes problemas. Então, a Amazon é uma empresa, vamos dizer, uma maior empresa de logística do mundo, onde tem compra, estoque, venda, entrega de produtos. Se a gente olhar cada uma dessas fases, engloba vários problemas e vários problemas de otimização, que é a minha área. E são problemas muito grandes. Como se resolvem problemas grandes? Eu queria ter esse olhar. E, claro, outra motivação é que lá está trabalhando o Maurício Rezende, que foi meu co-orientador de doutorado, e, então, uma pessoa que eu já trabalho há algum tempo, então, também se somou a esses fatores. Então, basicamente, as entregas se dividem em first, middle e last mile. O first é quando, até chegar nos sortation centers e fulfillment centers, sendo vindo de navio ou de outra forma de transporte até chegar nos centros. Depois, entre centros, tem o middle mile, porque vocês podem imaginar, chega um navio com uma grande carga de um produto e essa carga vai para os fulfillment centers próximos dele. Depois daí, esses produtos têm que ser realocados, enviados para os outros fulfillment centers. Além do que tem uma dinâmica diária de movimentação de produtos. Então, isso é um middle mile. E depois o last mile é quando sai dos fulfillment centers para a entrega das pessoas. Então, esse é o last mile. Então, já isso é uma forma de dividir o problema. Então, separar em fases. Também tem partição dos espaços. Mesmo os Estados Unidos é particionado em mais do que uma área, Europa é outra área, Brasil é outra área, então tem o particionamento dos espaços. Isso também permite diminuir um pouco o problema. Tem uma grande organização de dados, de máquinas de teste, de armazenamento de soluções. Então, essa estrutura é muito importante, porque todo mundo se comunica através dela. Então, cada um desses problemas, a descrição de dados do problema já é enorme. E tem que ter uma sincronia com os outros problemas das outras áreas. Então, tudo isso é bem organizado. A formatação dos dados de entrada e armazenamento dos dados e soluções para que haja uma comunicação facilitada entre as partes. Tem uma preparação para semanas de pico diferenciada também, que tem semanas do Thanksgiving, do Natal, que tem maior venda, então tem toda uma preparação para esse período. Tem outras movimentações na empresa que param para dar foco à semana de pico, para conseguir fazer as entregas de forma otimizada. Então, são situações de grandes problemas. Vou falar um pouquinho do programa que eu participei. É um programa que a Amazon tem especificadamente com professores e pesquisadores. Os professores podem ficar de 3 meses a 2 anos na empresa. Basicamente é um currículo, convite, uma entrevista e um projeto. Então tem uma entrevista, até vou mostrar um quadro da minha entrevista. Tem um projeto, então não pode não ter um projeto, tem que ter um projeto a ser desenvolvido lá. Isso inclui uma interação com alguém da empresa. Claro que sempre pode ter a proposta para depois fechar essa colaboração interna, mas o ideal é já ter esse contato e um plano de trabalho para o período.
o professor é inserido totalmente no ambiente da empresa, foi assim que eu me senti. Eu passei 3 meses lá, assinei um contrato de confidencialidade, é claro, mas uma vez lá eu tinha acesso a tudo, a códigos, ao sistema interno da Amazon com informações de todo mundo, o que é público para outros funcionários, as reuniões importantes, reuniões de estratégia, reuniões decisivas, reuniões de grupo para compartilhar informação, todas as discussões de andamento de problema e projetos que tinham lá. Então, realmente, o professor ele é incluso na dinâmica da empresa, e isso foi muito bom. Eu queria muito poder participar disso, e é o que esse programa permite. E a empresa, com a vinda do professor, tem novas ideias, também pode atrair mão de obra qualificada, tanto através dele como sua área, seus alunos, enfim, sua instituição, uma interação diferente. Isso é interessante para a empresa, porque são ideias diferentes. Então, essa é a ideia desse programa Amazon Escola. Eu coloquei aqui os Basic Qualifications, que são colocados para o programa. Então, tem que ter doutorado numa área relevante, então tem que ter doutorado para participar numa área relevante, tem que ter 7 anos de experiência, de preferência, experiência em orientações, em projetos, também em projetos práticos, isso é bem visto, e ter uma afiliação com uma universidade ou um instituto de pesquisa. Aí eu coloquei os Preferred Qualifications do Amazon Scholar, são todos os que são listados na página. Coloquei em vermelho em alguns, que eu acho que salienta direções que nós temos no Instituto. Olha só, para ser Amazon Scholar, tem que ter publications at top-tier peer-reviewed conferences and journals. Então, tem que ter publicação de impacto, e quando vão fazer as entrevistas, porque quem te entrevista são pesquisadores que já foram professores em outras instituições e que reconhecem o que são as publicações de impacto, que sabem quais são as conferências importantes. Foundational Understanding of Algorithms and Computational Complexity, que também é bem alinhado conosco. Inclusive, quando eu fiz a entrevista, eu falei que no Instituto a gente faz o exame de qualificação, aceita alunos de todas as áreas, mas tem um exame de qualificação para verificar conhecimento básico de algoritmos, complexidade e teoria. Basicamente, é o que eles esperam também de quem vai trabalhar lá. Então, eu achei bem bom, nesse sentido, esse alinhamento. Depois, em vermelho, eu botei ability to independently lead research development. Então, a nossa qualidade de ter projetos, de andamento de projetos, a formar alunos, a formar doutores, a iniciar, acabar uma tarefa e ter tarefas bem-sucedidas. Então, isso é bem analisado. E exceptional verbal and written communication. Lá é muito valorizado a comunicação verbal e escrita. Eu diria que em todo lugar para nós também, mas lá isso é bem evidente. Então, a escrita, ela é muitas vezes testada nas pessoas. As pessoas têm que escrever, relatar de forma concisa e clara diferentes situações. Eu mesmo, quando fiz a entrevista, me foi pedido 2 páginas para relatar uma situação. A situação era uma situação que eu tive que tomar uma decisão importante de forma muito rápida, sem poder pensar muito, tomar uma decisão e quais as consequências dessa decisão, foi bem tomada ou não, por que ela era importante. Então, pediram para eu relatar isso em 2 páginas. Não é para ver se eu estou com uma boa escrita de inglês, mas é para ver como a gente estrutura as ideias, como a gente reporta situações de uma forma clara. Eu não estou vendo meu passador de slides de novo. Vamos lá. Às vezes some aqui por alguma razão. Acho que é a internet. E agora?
Estou tentando passar. Apareceu de novo. Ai, que bom. Ótimo. Próximo slide. Aqui foi a minha entrevista. Em outubro do ano passado, eu fiz uma entrevista de um dia lá, em loco, e eu falei para o Maurício, falei aqui de volta que mesmo se eu não passasse no programa, só ter passado essa experiência foi muito legal. Eu passei um dia inteiro de entrevistas, começa com recruiter, Lacey Mallory, ela é especializada em recruiters de alto nível, ela é muito boa, ela extrai muita informação importante em pouco tempo, então a gente acaba falando muito e ela pergunta, ela é muito boa. Tem uma palestra que eu ministrei, depois fiz uma entrevista com o Tim Jacobs, que é o chefe do departamento, onde depois eu trabalhei, é o chefe do Maurício. Almocei com o Maurício não conta na minha aplicação como nota, como voto de seleção, porque ele era o meu host, mas aqui eu tive almoço com ele no dia, 1 hora. Depois, de novo, aqui mais 4 cientistas, e cada um tem um fim, um objetivo nessa entrevista, que é buscar certas informações de quem está sendo entrevistado. É muito intenso, tem perguntas técnicas, no meu caso, voltadas à otimização, à complexidade, mas mais é de como eu trabalho, como eu oriento, e se eu tenho os princípios da Amazon, que eu já vou falar mais sobre esses princípios da Amazon nos próximos slides. Quando eu cheguei lá em dezembro, tinha 55 Amazon Scholars, então não é um grande grupo, tem 3.600 cientistas e tinha 55, depois outros entraram. É um programa que não tem há muito tempo, é bem difícil passar nessa seleção também, mas eu fiquei muito feliz de ver, recebendo a lista dos nomes, eu descobri que tem uns 40 que são de instituições dos Estados Unidos, de grandes universidades dos Estados Unidos. Então, vou passar o slide. Às vezes tranca aqui. Vamos ver se agora vai. Ok. Acho que alguém está me ajudando no background aqui, agora apareceu. Eu não pretendo, nessa palestra, detalhar o trabalho que eu desenvolvi lá em conjunto com o Maurício. Eu e o Maurício trabalhamos intensamente de dezembro até fevereiro. Todos os dias. De forma independente, discutindo os assuntos durante o dia. Mas, basicamente, eu posso falar de forma geral, o que foi o meu trabalho. Foi uma proposta que o Maurício apresentou. Ele perguntou se eu tinha interesse antes, e daí foi o meu projeto para trabalhar lá, que é a seleção automática de problemas. Então, é assim, eles têm vários problemas de otimização, cada problema recebe dados diferentes de entrada, instâncias de diferentes tamanhos, e a questão é, como setar os parâmetros desse algoritmo conforme o dado de entrada? Ou seja, conforme a instância, que parâmetros o algoritmo vai usar? Como fazer isso de forma automática? Esse foi o meu desafio do trabalho. Esse tema é estudado na literatura, então a gente leu bastante o que tinha na literatura e fez uma proposta adaptada à empresa. Então, a gente usou nesse trabalho otimização, então trabalhamos com problema de otimização, usamos o algoritmo já existente como uma caixa preta, esse algoritmo é parametrizável,
e desenvolvemos também, daí a gente usou um software de configuração automática de parâmetros, usamos depois uma parte de machine learning que envolvia clusterização e árvores de decisão para organizar esses conjuntos de parâmetros nessa árvore de decisão. E assim, quando um novo dado entra, os features desses dados são lidos e a configuração é encontrada nessa árvore de decisão. Então, esse é um resumo do trabalho que nós fizemos lá. Foi um tempo de revisão bibliográfica, de interação com o sistema local, com o software que eu ia trabalhar, entendimento do problema que eu ia trabalhar, que foi dentro do middle mile. Então, a ideia é fazer o transporte entre produtos, entre fulfillment centers and sortation centers, basicamente entre esses locais, que é bastante. Assim, são milhares de cargas por semana. Então, durante esse período, eu entendi o problema, já era de conhecimento do Maurício, mas ele foi passando essa informação, estudei bastante, fiz revisão de literatura, programei bastante, programei em Bash, programei em Python, escrevemos 2 artigos, um interno para a Amazon, que eu acabei de volta aqui no Brasil, não estava bem acabado quando eu saí, e um que a gente submeteu enquanto estava lá, que é um artigo científico que a gente submeteu para uma revista, que era um trabalho que vinha de antes, e a gente finalizou lá. Então, foi bem proveitoso nesse sentido. No final, eu apresentei uma palestra que falava do nosso trabalho nesse período dos 3 meses, e o trabalho começou em dezembro, ele não teve nada desenvolvido antes, eu pretendia, mas acabou que eu comecei lá. E talvez a nossa solução entre em produção na empresa. Então, agora eles vão aplicar essa ideia para outros problemas e dando certo também para os outros problemas, porque para o caso que a gente testou deu muito certo, pode entrar em produção. Vou falar um pouquinho dos princípios da Amazon. Antes de entrar, e logo no início, eu não entendia bem os princípios no sentido que eu não estava acostumada com eles. Agora, depois eu passei a entendê-los e a gostar muito desses princípios. Hoje em dia eu uso para mim. Eu entendo que eu já tinha esses princípios, mas eles organizam a gente numa forma de trabalho. Eu passei a gostar muito. E agora, no meu dia a dia, no meu trabalho de orientação, no PPGC, de diferentes situações, eu fico verificando se os princípios que eu estou atendendo com as minhas ações. É bem interessante. Eu gostei muito, cada um. Claro que nem tudo é direto com a gente, mas eu vou falar brevemente de cada um. Customer Obsession. Leaders start with the customer and work backwards. Bom, aqui eu só vou resumir que realmente os customers na Amazon, eles são pensados do início ao fim de cada projeto. Se um projeto não favorecer aos clientes, se ele favorecer em recursos para a empresa, mas não para o cliente, em geral, esse projeto não tem chance de ir adiante, porque sempre se pensa o que é bom para o cliente, o que vai facilitar a vida, o que vai deixar ele feliz. É assim que se pensa e depois se planeja o resto. Então, é realmente bem grande isso dentro da empresa. Ownership. Pensar, tomar atitudes e cumprir as etapas pensando em longo tempo dos projetos, dos conhecimentos, das atitudes. Vamos supor, na nossa vida de acadêmicos. Por exemplo, eu estou tendo um resultado e eu publico meio resultado numa conferência mais ou menos e outro meio noutra conferência mais ou menos. Eu sacrifiquei aquele resultado. Por que eu não somei, fui do início ao fim e publiquei numa top conference da área? Então, isso são exemplos de ownership e isso é verificado. Invent and simplify, isso diz por si só, seja criativo em resolver problemas, em usar metodologias, em usar técnicas diferentes e simplifique as suas propostas. Earn trust, no sentido que leaders listen attentively, speak candidly, and treat others respectfully. Então, mesmo que a pessoa é uma sumidade na área, essa interação
dentro da empresa, com os colegas, fora da empresa também, é muito importante e ela é observada. Então, earn trust. Isso a gente pode pensar de diferentes formas. Hire and develop the best. Então, como que a gente faz quem está o nosso... quem depende da gente, quem trabalha com a gente, subir num sentido positivo, de crescer. Dentro da empresa, por exemplo, quando alguém entra, ele tem um mentor, esse mentor vai ajudar essa pessoa a crescer, essa pessoa está crescendo, isso é visto. Eu, como entrevistada lá, eles me perguntaram muito dos meus estudantes. O sucesso dos nossos alunos é muito importante. Tudo bem que de vez em quando alguém pode desandar, mas eles buscam essa informação da gente, como a gente age com os nossos alunos, com o nosso corpo docente, o nosso grupo. Eu, na época, coordenadora, eles olharam o meu currículo, então tu é coordenadora, como que eu ajo dentro da coordenação? Eles avaliam muito se a gente tem esse princípio no dia a dia, todos os princípios. Deliver results, é isso, não é só ficar na teoria, deliver results. Insist on the highest standards. Então, a gente não vai devolver, entregar algo que tá capenga, que pode dar um erro. Então, insistir em coisas bem feitas. Claro que tudo é um trade-off do tempo e energia que vai ser colocado, mas é isso que eles esperam da gente. Think big, também se explica por si só. Bias for action, seja proativo. I write a lot. Isso é interessante, eu resumo da seguinte forma. A gente tem experiência, estudou muito, e tem que tomar muitas decisões, às vezes decisões sobre situações que são totalmente novas para a gente, e eles esperam que alguém que seja experiente, que acerte muito nessas decisões que às vezes são quase intuitivas que a gente toma. Então, eles esperam que pessoas bem formadas are right a lot, então acertam nas suas decisões. Eu resumiria assim esse item. E finalizando, learn and be curious, que é o que se espera de todo cientista, frugality, faça muito com pouco, dive deep, então, com profundidade nos conhecimentos, nos detalhes, entenda bem todo o contexto, e have backbone, disagree and commit. Isso é muito importante, tem toda hora decisões grandes, o grupo está junto para tomar decisões, para opinar, é sempre muito importante que haja opinião, seja ela convergente ou divergente, mas quando for divergente, que ela seja posta com educação, mas tem que ser posta. Para quem não tem muita coragem de colocar seu ponto de vista e argumentá-lo corretamente, isso não é bom. Então, participe realmente, e uma vez que se toma uma decisão diferente do que foi acordado, que a decisão acordada é diferente do que uma pessoa individualmente pensa, é muito importante que essa pessoa siga com o grupo fortemente. Então, isso é avaliado de diferentes formas. Eu lembro que quando eu fiz entrevista, essas horas que eu passei, eles testam muito desses princípios na gente. Eu lembro, depois que acaba a entrevista, meses depois que eu fui ligando perguntas aos princípios. Eu lembro que nesse ponto me perguntaram o seguinte, então tu é coordenadora, o que é coordenadora do PPGC? Não, tá, então é um grupo de pessoas, são quantas pessoas? 6 pessoas. O que vocês decidem? Era tudo muito rápido, as respostas são 4, 5 palavras. Então, eu ia falando. Por acaso, já houve divergência tua com o grupo da coordenação do PPGC? Por exemplo, eu lembro que foram me perguntados. Eu falei, já, teve situação que eu achava que era uma coisa, a comissão achava outra. E daí o que tu fez? Depende, teve umas que eu argumentei bastante e acabou que convenceu, já teve uma que não, que foi diferente do que eu achava que é correto. E aí eles perguntam mais, e tu como coordenadora, por que não impôs essa decisão se tu tinha certeza que estava certo? E daí eu falei que, não, nós somos um grupo, eu sou uma pessoa individual, os meus colegas são meus colegas, eles sabem tanto quanto eu, vamos dizer assim, por que eu imporia a minha decisão?
eu posso achar que estou certa e estou errada, embora eu estava convencida. Então, eu fui vendo que essas perguntas iam testando, e por acaso, sim, isso é tá de acordo com o que eles esperam das pessoas, que a gente argumente, e no momento que for diferente, segue com o grupo. Vou indo para a parte final. Tem uma valorização da formação muito grande, então as pessoas são organizadas em níveis de 1 a 10 níveis. O salário depende do nível da pessoa que a pessoa está. Os cientistas, em geral, são organizados do nível 4 ao nível 8. Depende da formação, da experiência, das publicações, do currículo, da experiência daquele professor. Claro que a entrevista molda um pouco isso, mas depende realmente do currículo. A entrevista é mais para certificar que aquele currículo e aquela pessoa estão bem alinhados. Então, depende realmente da produção ao longo da vida da pessoa. Tem um incentivo à participação em eventos, bancas, comitês, a esse grupo de cientistas. Então, eles participam de atividades fora da Amazon, ligados a universidades. Então, é muito bem visto participar em congressos. São atentos à qualidade do congresso e revista que publicam, congressos que participam. Isso sempre é acompanhado. O grupo é questionador, com metodologias rígidas. Então, quando se discute algo, quando se apresenta uma palestra, são muitas perguntas que às vezes a gente tem que pedir para parar as perguntas para a gente conseguir ir adiante. As metodologias são rígidas no sentido muito positivo. Tem que saber o porquê de cada decisão tomada e possíveis consequências que teria em tomar cada decisão. E isso é questionado quando se está alinhando um trabalho dentro do grupo. Então, isso é bem legal. Em geral, eu vejo que cientistas de nível mais alto têm mais poder de decisão. Vamos dizer assim, a formação dessa pessoa, o nível dela é levado em conta na hora de tomar decisões. Pode ter divergências de opiniões, e eu diria que quem tem mais experiência acaba tendendo a tomar a decisão. Também é um peso bem grande isso, porque tem mais experiência, tem um nível mais alto, vai direcionar coisas que podem dar certo e podem não dar certo. Tem o lado positivo e o negativo de tudo. Valorização da escrita, então, como eu falei, lá se escreve bastante. Os cientistas, eu não sei se todos os funcionários, mas eu sei que os cientistas podem passar turnos ou dias em operações da Amazon para entender de perto como ela funciona. Então, até a mim foi oferecido, eu acabei não fazendo porque eu não tive tempo lá. Mas, por exemplo, entregando produtos junto com uma van do Last Mile, passar um dia num sortation center, pegando e distribuindo os produtos. Na realidade, eu falo distribuindo, mas é tudo muito automatizado. O humano, ele quase obedece o que as máquinas mandam fazer. Mas participar disso é interessante. Passar num customer center, ouvindo as reclamações de clientes, trocas de produtos, tudo isso, as pessoas podem fazer. Tem uma preocupação bem grande com o meio ambiente, então é pauta dos grandes encontros de projetos. A Amazon anunciou no ano passado que vai comprar 100 mil vans elétricas, porque tem essa questão de deliver em pouco tempo, então tem muito carro. Então a ideia é trocar toda a frota para carros elétricos. No meu ponto de vista, é burocracia quase zero. Então, para tudo tem um sistema, tem um setor que resolve. A gente entra lá no Inside Amazon, pode comprar uma viagem a trabalho de forma muito rápida, pode resolver uma questão de imposto de renda, pegar um formulário, pode acessar dados de outra pessoa que tu tem que contactar internamente na Amazon. Tem muita coisa lá. Então, a gente fica muito independente. Tem poucos executive assistants, que é o nome que dá, porque não são secretários. A gente não vê uma mesa com uma secretaria. A gente tem colegas, praticamente. Então, os executive assistants, eles ajudam em algumas atividades mais burocráticas, quando tem.
Mas eles também têm outros compromissos grandes na empresa, organizar eventos grandes, dar suporte aos cientistas. Então, é um mundo bem desburocratizado, no meu ponto de vista. É uma empresa multidisciplinar. No setor que eu estava, então tinha engenheiros químicos, físicos, civil, aeronáutico, mecânica, computação, produção, administração, economia, tem de tudo. Mas, claro, todo mundo tem que saber a base lá que eu comentei, que por exemplo, para ser um Amazon Scholar, tem que ter aquela base de algoritmos e complexidade em várias áreas também, mesmo que seja de uma área completamente diferente, ele se adapta aos conhecimentos básicos que são necessários lá. E as pessoas são muito inteligentes de todas as áreas, se adaptam ao que precisa lá. Assim como eu me adaptei a certas coisas que não eram do meu dia a dia. Eu achei que tem muitas mulheres, eu diria talvez 30%, me senti sempre muito bem. Aliás, quando eu fui para lá, eu avisei que eu ia ir com a minha filha, eles pagavam todos os meus gastos durante o período, também a hospedagem, também recebi um cartão para andar de ônibus, isso a gente recebe para o estímulo a andar de ônibus e não usar carro, então esse cartão eu tinha um número ilimitado de passagens onde eu não pagava. Isso é para todo mundo, não só para mulher. Mas para mulher, o que eu ia falar é que eu falei que eu ia com a minha filha. E quando eles dão a moradia, é moradia para uma pessoa. Então, quando me ofereceram, eu não sabia se essa moradia era pequena, eu perguntei se eu podia pagar a diferença ou escolher outra que eu pagasse, não dava para pagar a diferença. Quando eu cheguei lá, eles deram para mim o dobro do valor que ia ser dado para hospedagem para eu conseguir acomodar eu, a minha cunhada, que foi junto para me ajudar com a Alice, e para minha filha Alice. Então, todo o gasto de nós três com moradia foi coberto, um valor bem alto, que eu achei muito legal, assim, como um incentivo. Eu, mãe, que ia com filho, eles abrigaram isso, também cuidaram de toda a questão de visto da minha filha. Então, foi bem legal, mesmo que seja só por 3 meses. É uma empresa que não tem espaço para preconceito de qualquer tipo. Então, todo mundo lá, assim, são de todos os jeitos imagináveis. As pessoas, não importa quem elas são, importa o que elas fazem e o trabalho delas. E é assim que tinha que ser em todos os lugares. E eu vi isso lá, foi assim que eu me senti. Inclusive, na semana passada, eu vi uma declaração do Jeff Bezos, não sei se vocês viram, sobre um cliente que reclamou sobre uma declaração que ele deu de apoio ao Black Lives Matter, aos protestos. Então, esse cliente falou que ele já estava quase fechando uma compra da Amazon, que deu tempo de cancelar, que era um absurdo o Jeff Bezos apoiar esse tipo de protesto. E o Jeff Bezos se manifestou, em especial para esse cliente, falar que era uma honra perder clientes como ele. E estando na empresa, sabendo o quanto customers importa, é bem surpreendente e feliz essa resposta do Jeff Bezos. Dá para trocar de área facilmente também lá internamente. Só que no final, não importa se tu é homem ou mulher, é muçulmano, católico, quem tu é, tu vai ser avaliado com o que tu trouxe de bom para a empresa. Então, que projetos, que contatos, que ideias. Tu vai ser avaliado pelo que tu contribuiu. Isso é muito bom. Tem lá o sistema de bandeira amarela, vermelha também, como a gente usa aqui no Rio Grande do Sul, né? Então entra na bandeira amarela, se pior entra na bandeira vermelha, e ninguém quer ficar com bandeira vermelha, porque trabalhar lá é muito bom. É uma empresa pet friendly. Essa aqui é a foto que a minha amiga Andrea tirou enquanto ela me visitou, eu estava lá. Tem cerca de 50 mil pessoas que trabalham em Seattle, na Amazon, e disse na internet, que foi o que eu li, que tem cerca de 6 mil cachorros. Aqui era a minha mesa, essa é a minha mesa, e lá atrás é a caminha do cachorro. Pela caminha dá para imaginar o tamanho do cachorro. Um dia eu estava trabalhando e senti uma coisa nas minhas pernas, era um cachorro. Tem muito cachorro, os cachorros são super educados. Às vezes eu brincava que não eram cachorros, eram robôs, porque eles, assim, são muito educados. Se for um cachorro que late, que não se comporta, naturalmente, o dono não vai levar ele ao trabalho, vai educar primeiro. Mas esses cachorros eram surpreendentes.
Na entrada do prédio, na recepção, tem esse potinho com comida de cachorro. Tem o meu amigo José falava que uma coisa que ele não vê lá é gatos. E é verdade, porque com tanto cachorro, a gente não dá para imaginar ter gatos lá. Agora eu tenho 2 slides finais. O que eu queria falar de tudo isso? Eu não queria fazer essa palestra como sendo uma propaganda da Amazon, não é a ideia. Eu quis descrever o ambiente que é lá, como funciona, o que eu vivi, que era a ideia. Mas eu queria fazer uma conexão conosco, como a gente se alinha, o que a gente pode tirar disso. E eu vou concluir aqui nesses 2 slides. Então, eu achei que nós estamos alinhados com grandes empresas como a Amazon, na nossa forma de trabalho, na nossa metodologia, conteúdos, teoria e prática, a nossa formação, a formação que a gente dá para os nossos alunos. Eu vejo que os nossos alunos, eles poderiam trabalhar lá mesmo. Nós também, mas eu estou pensando nos alunos. Eu acho que AI, Machine Learning, está sendo muito importante lá, como no mundo inteiro. Então, são procedimentos que estão dando muito certo para resolver problemas. Lá a gente tem problemas muito grandes, tem que ter formas de resolver, está sendo bastante usado. Nós aqui temos ótimos indicadores que é positivo para eles, por exemplo, o exame de qualificação, que faz no doutorado, que faz esse teste que todos têm que saber pelo menos aquela base de algoritmos e complexidade, teoria, é bem visto lá, tem a boa formação, o tamanho do nosso grupo é positivo, que o nosso grupo seja grande, com diversidade de áreas. Isso é percebido lá e muitas vezes até foi notado como surpresa pensar numa pós-graduação com mais de 100 alunos. É surpreendente para eles também, é realmente um grupo bem grande, que é o nosso caso. E o caso de ser CAPES 7, a nossa avaliação na CAPES também é bem positivo, porque muitos não sabiam que existia esse sistema de avaliação no Brasil. E poder dizer que tu é um CAPES 7 resume que internamente há essa avaliação e nós somos reconhecidos assim. Então, isso era positivo. Eu também acho que nós trabalhamos muito, foi o que eu concluí nesse período que eu trabalhava lá. Nós, no sentido, como professores, a gente tem um trabalho infinito sempre coisas para ler, para processar, além de um dia cheio de trabalho. Quem não tem a tese do lado da cabeceira da cama para corrigir, para ler, porque vai participar, eu achava lá que no final da tarde as pessoas vão para casa e continuam no dia seguinte. Nesse sentido, eu achava mais saudável. Não que no nosso não seja saudável, mas mais comum. Outra coisa que eu queria falar é que a Amazon é uma grande empresa, tem outras grandes empresas, a Microsoft, Facebook, Google, a IBM, tem várias outras. Desculpa a minha limitação em colocar essas, mas eu só queria falar que tem várias grandes empresas com muitas oportunidades que enriquecem nós como professores, que eu acho que muita coisa que a gente aprende em interações dessas empresas, a gente pode levar para os nossos projetos, para o nosso entorno, com interação de alguma empresa local. E a gente tem que olhar mais para essas oportunidades. Uma coisa que eu percebi lá, por exemplo, na Amazon, tinha vários alunos e aplicantes da PUC-Rio que estavam aplicando lá. Por que os nossos alunos não estavam aplicando lá? Eu simplesmente acho que é falta de informação. E não estou colocando culpa em ninguém, principalmente na coordenação do PPGC. É só uma constatação, a gente pode pensar como fazer isso, que é uma experiência muito rica para um aluno passar um período lá. Primeiro, porque a empresa tem todo o cuidado que os 3 meses não interfira negativamente no trabalho do aluno. É período de verão lá, mas eu totalmente alinhável conosco, porque não? Dá para mudar um pouco os períodos. E o aluno aprende muito, e esse aprendizado, às vezes, pode não ser diretamente no tema de doutorado, mas são coisas que ele pode refletir no seu tema de doutorado. Então, isso é muito positivo, acho que a gente pode olhar mais. Eu acho que a computação, de alguma forma, tem vantagens. Eu me sentia mais flexível nas diferentes situações que outras pessoas, não algumas pessoas, por exemplo, a gente tem habilidade teórica de análise, a gente tem
modelagem, que tem muita modelagem lá, então a gente trabalha modelagem, e também tem programação. Nossos alunos, nós programamos bastante, isso é muito bom. Só para vocês terem ideia, nesse ano são 8.000 estagiários na empresa. Um é do Instituto de Informática, que foi admitido lá, um doutorando, para fazer 3 meses. Ele vai fazer aqui de Porto Alegre, porque com a pandemia se estabeleceu assim, é um aluno meu. Mas para ver quantos estagiários tem, naturalmente, grandes empresas, grandes universidades americanas tendem a ter muito mais alunos aceitos, mas certamente vários dos nossos alunos poderiam ser aceitos se aplicassem. Então, é uma coisa que a gente pode conversar mais. Também tem projetos em colaboração com as universidades. Tem lá na Amazon. Então, a minha ideia é que a gente observasse mais, não só lá, mas nessas grandes empresas, projetos que fossem interessantes para nós, que os 2 locais ganham, a empresa e a universidade, essa interação. Então, daí é uma mensagem que eu queria trazer de possibilidade. Gente, 55 minutos, já passei do tempo. Era essa a minha mensagem. Obrigada. Se tiverem... Oi, Luciana. Oi. Não, eu não quis te cortar, tá? Como é o nosso primeiro evento, né? Passou um pouquinho do tempo, mas não tem problema. Então eu vou parar a gravação agora e daí já tem perguntas ali no chat, tu podes ir respondendo diretamente, tá? Só queria de novo te agradecer por ter feito esse piloto do novo formato da série de seminários e que foi uma palestra excelente mesmo. Muito obrigado. E já tem algumas perguntas, né? A gente pode ficar mais pela interação. Geralmente a gente ficava lá de 15 a 20 minutos depois do tempo da palestra conversando, mas aí fica a teu critério, tá bom? Eu vou ficar até que tiver perguntas. Eu tô muito empolgada com esse período que eu fiquei lá. Eu gostei muito e com prazer eu vou ficar conversando nesse momento e pode ser em outros momentos também. E quem não quiser se liberar agora, fique à vontade também. Não precisa. Eu tô vendo vários colegas aí. Eu fiquei tão focada na apresentação que eu não vi.